Eu queria pedir para a mídia colocar aqui já para a gente começar o tema da minha pregação de hoje. Amém? Coração offline, ligado na igreja e desligado no céu. Coração offline, ligado na igreja e desligado no céu. Eu queria ler um texto com vocês, Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Deixa eu sair da frente do telão, quem não está com a Bíblia. Quem vai trazer a Bíblia no próximo culto, amém? De papel. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, e arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Amém? Será que vocês podem ler junto comigo? Eu vou falar 1, 2, 3 e já, e a gente vai ler todo mundo junto no telão. Bota no 4 para mim. 1, 2, 3 e... Contra ti... Para aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro, só que aqui o texto está diferente. A tradução que eu queria era volte ao seu primeiro amor. E aí, esse texto ele sempre mexe muito com o meu coração. Todas as vezes que eu estou vivendo talvez um amor que não seja um amor do primeiro amor, eu leio esse texto. Porque esse texto ele sempre vai me lembrar que eu preciso voltar para esse lugar. Só que durante muito tempo, as pessoas, eu não vou falar aqui muito tempo, né, que a gente não está muito velho. Há uns 7, 8 anos atrás, quando a gente estava na igreja ali, naquele envolvimento, algumas vezes eu ouvi de algumas pessoas o seguinte: olha, isso aí é só o primeiro amor. Vai chegar uma hora que vai passar. Vai chegar um momento que esse teu primeiro amor, ele vai esfriar. Só que quando eu li esse texto, o texto ele é bem claro em dizer, olha, arrependa-se e volte. Se o texto está me dizendo que eu preciso voltar, eu preciso voltar para esse lugar. Amém? Mas deixa eu te introduzir aqui algo bem rápido. Essa igreja, essa chamada igreja de Éfeso, apóstolo Paulo foi um homem que pregou o evangelho na cidade de Éfeso. Apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele vai pregar e aquelas pessoas, elas começam a se converter. Então o apóstolo Paulo, ele deixa 2 discípulos naquele lugar. Apóstolo Paulo, ele começa a levantar uma geração para começar a pregar o evangelho naquele lugar. E aí, a Bíblia vai dizer que as coisas começaram a acontecer lá, aqueles homens de Deus começaram a batizar pessoas, mas aqueles homens ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. E aí, a Bíblia fala que tem uma segunda viagem missionária que Paulo vai fazer e ele passa por lá de novo. E nessa segunda viagem missionária, a palavra de Deus vai dizer que Paulo ele traz um avivamento para aquele ambiente, para aquela cidade. E deixa eu te falar uma coisa para você aprender o que é avivamento. Avivamento não é movimento. Porque às vezes a gente acha que avivamento é movimento. A gente acha que a gente vem aqui, a gente pula. A gente roda e eu gosto do movimento, eu sou do manto. Mas só que avivamento não é só movimento. A Bíblia vai dizer que o avivamento foi tão grande naquele lugar que os homens começaram a deixar de lado as suas profissões. Por quê? Porque ali era uma cidade muito conhecida como uma cidade que era um comércio de feitiçaria, de bruxaria. E aí aqueles homens foram tão tocados pela glória de Deus que eles começaram a queimar seus livros de bruxaria, começaram a jogar fora os seus objetos que eles vendiam.
E deixa eu te falar uma coisa. O que eu e você temos feito para trazer o avivamento para a Barra da Tijuca? O que eu e você temos feito para as pessoas começarem a olhar para Jesus e dizer o seguinte: eu posso ter dinheiro, mas eu prefiro Jesus. Eu posso ter fama, mas eu preciso Jesus. Eu prefiro Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele traz tanto avivamento, que é aqui, que as pessoas contam aquela história muito famosa, que até o lenço dele curava. Não dele, mas era ungido através do Senhor. Você imagina a gente ser uma geração tão ungida, uma geração cheia de unção, que a gente não precisa nem ir. A gente só precisa falar: seja curado. Como aquele servo de um centurião, olha, como Jesus falou para ele, olha, ele foi curado. Seja curado, sejam transformados. Eu acredito numa geração que nós iremos passar na rua e as pessoas vão ser libertas. As pessoas vão ser transformadas. Às vezes a gente não vai precisar falar nada, mas a glória de Deus que a gente vai carregar vai ser tanta que as pessoas serão curadas. E deixa eu te falar uma coisa. A tua idade não é uma desculpa. Às vezes a gente fala: mas eu sou adolescente, eu tenho 16 anos, eu tenho 15, eu tenho 14, eu tenho 17. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que 11 dos discípulos, eu acho que eu tenho certeza. Os 11 dos discípulos, alguns historiadores dizem que eles eram menores de idade. O único que aponta para ser uma pessoa maior de idade era Pedro. Então de 12, 11 era adolescente. Então imagina você agora dando desculpa e dizendo: eu sou adolescente, não posso buscar o Senhor por um avivamento na Barra da Tijuca. Só que o Senhor tem levantado adolescentes para esse tempo para dizer o seguinte: eu não vou me contaminar, eu não vou me corromper, eu vou me levantar para essa geração para dizer que a Barra da Tijuca é do Senhor. A Barra da Tijuca é de Cristo. Então o texto passa, a história passa, e a Bíblia vai dizer que um homem muito conhecido também como João, ele começa a pregar o Evangelho, e pessoas começam a ser salvas, e agora a Bíblia vai dizer o seguinte, que os homens tentaram matar ele, tentaram acabar com a vida dele, mas não conseguiam. E aí agora a Bíblia vai dizer que a única solução que eles acharam para tentar parar João era levando João para uma ilha. E alguns historiadores dizem que jogaram João até num tacho de óleo. E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas podem até estar achando que vão fazer com que você pare o chamado que Deus tem para a tua vida. As pessoas podem estar fechando a porta para você. As pessoas podem estar trancando a porta para vocês, assim, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Vocês viverão tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Não é uma geografia, não é contato, é o que Deus tem sobre vocês. Ali foi aonde João ele começa a escrever as cartas às igrejas. Através dessa palavra foi onde João começou. E esses dias o Senhor tem tocado muito forte no meu coração com algo que eu tenho falado muito, é sobre um batismo de arrependimento. Sabe por quê? A gente precisa se arrepender e voltar para esse lugar. A gente precisa. E aí, às vezes, a gente vive muito de passado. A gente está parecendo um museu. Lembra quando eu orava? Lembra quando eu era adolescente, quando eu era mais novo, Dan? E eu era profeta? Lembra das experiências que a gente teve no círculo de oraçãozinha com a irmãzinha do coque? Lembra? Só que a Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai falar que Deus ele fala para o sacerdote o seguinte: você precisa colocar lenha no altar todos os dias. Porque às vezes a gente acha que quando as pessoas olham um texto e falam sobre brasa, está falando sobre pecado. Só que não, brasa está falando de experiências que você teve no passado, que o fogo queimou, mas que você não colocou lenha para continuar queimando. Amém? Eu acredito numa geração que viverá aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Quem crê comigo? Quem crê comigo? Amém? Vocês acreditam nessa palavra?
Misericórdia. Alguém pode dizer misericórdia, misericórdia? Porque o meu esboço sumiu. Passa para mim o primeiro tema que o Senhor colocou no meu coração. Você está logado, mas não está online. Sabe qual o problema muitas das vezes? Que a gente até acha que a gente está online. A gente acha que quando a gente vem para a igreja, a gente serve. Quando a gente está servindo a igreja, quando a gente está subindo, quando a gente está tocando um violão, a gente acha que a gente está online. A gente acha que estar online é estar fazendo alguma coisa para o reino. Mas deixa eu te falar uma coisa, estar online é ter intimidade com Deus. Estar online não é sobre fazer, mas é sobre ser quem Ele te chamou para ser. E aí a gente fica na mania de achar que sempre é sobre o serviço. O João falou aqui sobre uma entrega diferente. A gente sempre acha que é sobre serviço, mas não, deixa eu te falar uma coisa. Marta e Maria, as duas, tiveram a mesma oportunidade. Uma falou assim, eu quero o serviço. Eu quero servir, eu quero tocar. Eu quero tocar uma bateria, eu quero pintar um quadro profético. Só que uma falou o seguinte, eu não vou ter outra oportunidade. Servir pode ser bom. Tocar pode ser bom, mas estar aos pés de Jesus ainda continua sendo melhor. E Deus quer levantar adolescentes que entenderão o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Vocês chegarão na escola de vocês e vocês começarão a falar do que Deus fez na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês não estão somente servindo a Deus quando vocês estão na igreja, porque vocês estão online com Deus. Eu acredito numa geração que vai viver uma vida ligada, online. Não seja uma geração que não está online. Eu não sei se você já fez esse teste, mas você já tentou mandar mensagem para alguém quando você não tem internet? O que acontece? A mensagem não chega. Quando você não está online, você pode querer de qualquer jeito, mano, Dan, fala comigo, mano, eu preciso da tua ajuda, só que a mensagem não chega. E deixa eu te falar uma coisa, se você não estiver online com Deus, a tua oração não chega. Tá em pecado, não tá? Cara, você precisa ficar online. Você não pode permanecer nesse pecado. Amém? Eu sei que é uma palavra difícil. Mas Deus tem levantado uma geração que não irá se corromper. Deus tem levantado uma geração que não vai se contaminar. Deus tem levantado uma geração que não vai se preocupar só com o serviço, porque eu não sou contra o serviço na igreja, pelo contrário, eu gasto a minha vida fazendo serviço. Mas mais do que isso, eu gasto a minha vida aos pés dele. Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração disposta e disponível a chamar a atenção dele. Eu quero te dizer que você vai ser tão diferente que quando você tocar nele, vai sair virtude. Amém? Passa para mim próximo, por favor. Fé sem fogo é pura formalidade. Assim como fé sem obras é morta, fé sem fogo é pura formalidade. Não adianta a gente viver um evangelho frio. Não adianta a gente viver um evangelho sem fogo de Deus. A gente fala o fogo em teus olhos. O fogo fez eu me apaixonar. O fogo. Mas a gente não quer colocar a lenha para o fogo pegar. A gente não quer orar, a gente não quer jejuar. A gente não quer ter intimidade com Deus.
Então deixa eu te falar uma coisa. Para ter fogo, para ter fé sem fogo, não adianta nada. Então eu quero incentivar vocês a ter um fogo de Deus tão grande no coração de vocês, que vocês vão amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês que o fogo de Deus vai ser tanto na vida de vocês, que antes de dormir, vocês não vão conseguir dormir sem se ajoelhar e orar. Eu quero profetizar que o fogo de Deus vai ser tanto na vida de vocês, que vocês vão acordar pela manhã dizendo: Jesus, eu amo a tua presença, Senhor. Não me deixa ir se não for comigo. Não me deixa falar se o Senhor não for comigo. Não me deixa fazer se o Senhor não for comigo. Não me deixa, Jesus, ir para a minha escola se o Senhor não for comigo. Porque eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O fogo de Deus que está na sua vida, ele é tão grande, ele vai ser tão grande, que ele vai botar fogo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O fogo é o fogo, não é você, é o fogo. É o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele purifica. O fogo de Deus, ele purifica, ele limpa. Sabe por quê? Porque quando a gente carrega o fogo de Deus, quantas das vezes, quantas das vezes a gente quer fazer algo e a gente não faz porque o fogo de Deus está ali do nosso lado dizendo o seguinte: vai fazer? Está disposto a perder o fogo? Vai fazer, adolescente? Está disposto a perder a intimidade? Está disposto a ficar offline? E aí? Está disposto? É muito fácil a gente cantar uma música, é o seguinte: estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e alegria. E aí a primeira oportunidade que a gente tem, a gente larga tudo, a gente larga Jesus para conseguir aquilo que a gente quer. A gente, quando é a primeira oportunidade, aquela menininha bonitinha, né? Aquela garota bonitinha, ela te dá um mole e você fala: não, calma aí, deixa eu guardar o fogo de Deus, porque agora eu vou, né? Vou aqui dar um beijinho nela. Aí, existem momentos que o fogo de Deus, você tira o fogo de Deus porque o varão é bonito. Porque o varão tem um shape. Misericórdia, Mateus. E aí a gente acha que só pelo fato do cara ser bonito, a gente prefere escolher beijar na boca do que preservar o fogo. Gente, desculpa se alguém falou para vocês que o evangelho era raso demais, mas eu não estou aqui para formar adolescentes rasos, eu estou aqui para formar adolescentes que amem a palavra de Deus. E aí o fogo de Deus, a primeira oportunidade que a gente tem de mentir para nossa mãe, a gente mente. E aí a gente deixa o fogo de lado, a gente vai apagando. A gente vai apagando. Aí a primeira oportunidade que a gente tem, a gente fala mal do irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Falar em línguas é fruto. Segurar a língua também é fruto. É fruto do Espírito. Você precisa segurar a língua de quem você fala. Cuidado com quem você tem falado. Cuidado como você fala da sua mãe, do seu pai. Porque aos poucos você vai apagando o fogo sem nem perceber. Aí o que acontece? A gente vai tirando o azeite, a gente não leva azeite em reserva. E aí as pessoas vão gritar o seguinte: olha, o noivo vem. E aí a gente vai atrás de azeite, e aí ele vai voltar e vai deixar a gente de fora. Por quê? Porque a gente não preservou o azeite que vai manter o fogo aceso. O que mantém o fogo aceso é o azeite, é a unção, é a intimidade, é a oração, é a palavra. Amém? Passa para mim, por favor. Volta para o lugar que o seu coração queimava. Isso aqui é muito forte. Nós precisamos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Esses dias,
Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês, não. Porque eu não estou aqui para ser hipócrita. Eu estou aqui para falar a verdade. Gente, quanto tempo eu não orava às 3 horas da manhã? Quem é do Chosen aqui sabe que a gente está no propósito de orar às 3 horas da manhã. Só que, talvez uns 10 anos atrás, a Carol vai lembrar. Estou entregando a nossa cidade, Carol, misericórdia. A gente fazia propósito de oração de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, o mês todo. Quando a gente ia fazer conferência, era o mês todo. Sem comer doce, sem ir para a praia, sem jogar bola. A única coisa que a gente fazia era estar com a presença. E eu te pergunto, se eu fazer um propósito com vocês aqui, para ficar um mês sem jogar bola, quem vai fazer? Quem vai fazer? E aí, eu comecei a falar, Senhor, eu preciso voltar para esse lugar, porque para mim estar como referência para os adolescentes, eu preciso estar nesse lugar. E aí, mano, eu comecei a me lembrar de muitas coisas. E aí quando foi aquele texto que o Senhor começou a me lembrar muito sobre Levítico, sobre colocar a lenha. E o Senhor me levantou nessa última semana falando o seguinte: você precisa colocar lenha no teu altar, para o fogo do teu coração voltar a queimar. Se o fogo de Deus não queima mais no teu coração, se o primeiro amor de Deus não queima mais no teu coração, eu tenho uma notícia para te dar. Hoje o Senhor está aqui para te fazer voltar para esse lugar. Por quê? Porque o texto fala, lembra de onde você caiu. Lembra. Ei, Dan, lembra. Léo, lembra. Mateus, lembra. João, lembra. Lembra de onde vocês caíram e volta. Porque senão o Senhor vai tirar. Porque o texto fala. O candelabro dele. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou disposto a perder a tua presença. Nem que para isso me custe tudo. Nem que para isso me custe minha saúde. Nem que para isso me custe a conta cheia. Nem que para isso me custe os meus sonhos. E aí a pergunta que eu faço, será que hoje, se o Senhor te pedisse teu sonho, você estaria disposto a entregar o teu sonho por amor a Ele? Deixa eu te falar uma coisa, faculdade é até bom, é legal, é muito bom e eu te incentivo a fazer sim. Mas uma faculdade sem Deus não se torna nada. Sabe por quê? Quem vai te fazer chegar aonde você tem que chegar não é a tua faculdade, é o teu network. Não é o teu network, é o Senhor. Porque muitas das vezes a gente vê pessoas, grandes homens de Deus, chegando em grandes lugares. Por quê? Porque eles entenderam que eles vão chegar aonde Deus quer que eles cheguem. E não por força do seu braço, mas porque Deus vai fazer eles chegar. Quem está comigo nessa noite? Vocês estão meio desanimados, né? Eu sei, é uma palavra difícil. Porque primeiro, antes de bater aí, bate aqui. E nessa noite, eu não vou passar daquilo que Deus falou no meu coração. Porque eu acredito que se o esboço sumiu, era para me falar isso com vocês. Eu queria te pedir nessa noite para você se colocar de pé no teu lugar. Mano, sobe aqui. Pode tirar aqui para mim, Thiago, por favor. Será que você consegue fechar seus olhos nessa noite? Eu queria que todo mundo baixasse a cabeça. Fechasse seus olhos. Eu não sei como você chegou hoje aqui nessa noite. Talvez o fogo de Deus queimava e agora não queima mais. Talvez esse fogo que eu estou falando aqui para você, que talvez seja algo
diferente ou estranho que você não entende, mas que você sentiu algo diferente no teu coração, deixa eu te falar uma coisa, não é porque o louvor foi legal, não é porque a palavra foi uma palavra que eu preguei muito, não, porque não é sobre mim, não é sobre o Dan cantar, não é sobre o Jota tocar, é sobre quem ele é. E um dia, eu acredito que um dia vai ser vocês que estarão aqui nesse lugar. Quem acredita nisso aqui, levanta a mão. Eu acredito que, assim como um dia alguém olhou para mim e disse o seguinte: eu acredito em você. Eu nunca imaginei estar nesse lugar, porque para mim eu não tinha capacidade, eu não tinha inteligência, eu não tinha sabedoria, eu não sabia falar. Só que existiu uma pessoa que acreditou em mim, assim como eu vou acreditar em vocês, e dizer o seguinte, que não é sobre vocês, mas é sobre aquilo que Deus colocou em vocês. Deus, ele não está à procura de pessoas prontas. Deus, ele está à procura de pessoas dispostas e disponíveis. Então, eu queria te convidar nessa noite, vir aqui na frente. Talvez se você não tem mais intimidade com Deus, talvez se você não busca mais a Deus, eu queria que você levantasse sua mão no seu lugar. Não é vergonha você levantar a mão, amém? Abaixa um pouquinho para mim a luz. Pode abaixar. Se você está nessa noite e não consegue mais orar, não consegue mais buscar o Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão alto para eu te ver. Se tiver alguém, vem aqui comigo.